É bom termos na igreja muitas crianças e vem aí uma nova revoada de bebés, esperando que desta vez seja do sexo masculino. Tivemos várias meninas assim de seguida, mas é bom porque é o crescimento da igreja, é o futuro da igreja. Ainda que isso naturalmente às vezes provoque alguns ruídos assim próprios de crianças, mas faz parte, faz parte. Eu prefiro isso, embora tenhamos de ir controlando e ajustando, do que ter uma igreja vazia de crianças, não é? Jesus foi muito claro dizendo: deixai vir a minhas crianças, porque delas é o reino dos céus. Então, uma igreja sem crianças, para mim, é uma igreja sem futuro. Poucos anos estará a fechar-se, não é? E a nossa igreja vai crescendo e, neste momento, a pregação que alcança cada um que aqui está, sem que os irmãos, porventura, tenham dado conta, tem extravasado fronteiras. Há uma comunidade em Castelo Branco, que eu saúdo daqui, e que, juntamente com a irmã Nair e o irmão Nelson Lino, se vão reunindo cada semana para ouvir as pregações, para acompanhar o nosso tempo de culto. Mas também temos informação de que este tempo de culto chega aos Estados Unidos, chega também ao Brasil, porque alguns irmãos estão a enviar para amigos, para familiares, aquilo que vai sendo gravado aqui e que a nossa equipe de imagem e som tem preparado, tem produzido, e desse modo a palavra de Deus vai sendo espalhada e vai chegando a outros lugares. Então eu saúdo aqueles que neste momento não vejo, mas que daqui por alguns dias, porventura, irão ouvir a palavra do Senhor. E, meus irmãos, a semana passada nós começamos a considerar um daqueles sentimentos que doem, depois de termos considerado o sentimento da amargura, o sentimento também da ansiedade. A semana passada começámos a considerar o sentimento de culpa. E este sentimento nós definimos a semana passada como sendo, e ele vai aparecer ali, e todos podemos ler e acompanhar. Sentimento de culpa é o mal-estar emocional que surge quando reconhecemos que temos errado, ferido ou desapontado outros e que agora precisamos de sofrer as consequências. Na verdade, alguns pensam: eu não precisava de sofrer, mas as consequências vêm. Então, a semana passada nós considerámos os vários aspectos que estão ali. E uma questão ainda que ficou para considerarmos foi: porquê é que nós nos sentimos culpados? Porquê é que, às vezes, nós nos sentimos com um peso muito grande por alguma coisa que fizemos, por alguma coisa que os outros dizem que nós fizemos e que não percebemos, por alguma coisa que, de facto, magoou, que feriu alguém? Meus irmãos, eu creio que, de facto, nós, fundamentalmente, sentimos-nos culpados quando nós reconhecemos. Porque enquanto não tivermos reconhecido que nós erramos, o sentimento de culpa verdadeiramente não está lá. Enquanto eu não tiver reconhecido que, voluntária ou involuntariamente, com as minhas palavras, com os meus atos, com as minhas omissões até, eu ofendi alguém, eu feri alguém, eu acabei por magoar alguém que não tinha necessidade ou que não tinha culpa. Ou eu desapontei alguém que tinha expectativas grandes. E isto acontece muitas vezes a nível familiar, de pais que têm expectativas elevadas para os seus filhos e que eles não conseguem alcançar e por isso mesmo acaba por produzir neles, gerar neles, filhos, um sentimento de culpa, porque são impotentes, são incapazes, são imbecis. Não conseguem alcançar aquilo que realmente os seus pais têm. Meus irmãos, eu gostaria de considerar algumas causas e, particularmente, uma causa que encontramos na Escritura com alguma frequência, que é uma consciência fraca ou até mesmo cauterizada. Uma consciência fraca, alguém que, na sua consciência, nunca se sente
como tendo ofendido alguém, como sendo capaz de provocar dores em alguém, porque acha que nunca fez nada de mal. Mas também aquelas pessoas que até vão mais além, crentes ou não crentes, que já têm uma consciência cauterizada, isto é, já perderam a sensibilidade daquilo que é ofensivo, daquilo que é real, daquilo que é imaginário. E então, de facto, vivem num mundo irreal, num mundo à parte, num mundo que construíram, que conceberam. Meus irmãos, esta consciência fraca ou cauterizada muitas vezes manifesta-se logo no ambiente familiar. E eu tenho pensado nisto e, de certo modo, considerado até que ponto algumas das nossas crianças, das vossas crianças, daqueles que nós conhecemos, que até nem vêm à igreja, pelo menos ultimamente, poderão estar a sentir, que é o que é que os filhos veem nos pais. Eu não sei se os irmãos, todos que estão aqui, concordam comigo ou não, mas o lar é a principal escola da vida. Nós, desde pequeninos, cuidamos dos nossos filhos, ensinamos. Eles olham para nós, veem aquilo que nós fazemos, veem aquilo que nós dizemos. Os pais são os primeiros modelos para os seus filhos. E quando os pais, de facto, têm um procedimento que as crianças, ao crescerem, vão vendo e notando que é um padrão, que é uma forma de estar, naturalmente que os filhos tendem a imitar. Tendem a imitar esse procedimento e, de certo modo, a assumir o nível de vida, o estilo de vida dos pais como sendo o seu padrão também, como sendo a sua principal referência. E aquilo que as crianças ouvem e veem os seus pais fazer, tendem a replicar, tendem a tomar isso como sendo o natural, como sendo aquilo que está bem, como sendo aquilo que, se os pais fazem, se os pais dizem, porque é que eu não hei de fazer ou dizer? E aprendem desse modo. E isso acaba por se firmar muito quando chegam à idade da adolescência e depois à idade da juventude. E estas idades ou estas faixas etárias já de si são problemáticas. O adolescente, que é naturalmente um ser que merece todo o respeito e consideração, recebe uma influência muito forte do grupo e muitas vezes já não é aquilo que os pais disseram, ensinaram, mas é aquilo que os amigos acabam por fazer. E começa a haver aqui uma mistura de outros padrões da sociedade que interferem fortemente com o comportamento e que às vezes levam os adolescentes, levam os jovens a tomarem posições, a fazerem certas coisas que são erradas, que trazem consequências, que depois choram, mas muitas vezes procuram encobrir, procuram de algum modo camuflar, procuram até reprimir e ignorar, não confessar. Também, digamos, o ambiente empresarial, o ambiente profissional acaba por lançar alguns padrões que são padrões que mostram uma consciência fraca ou cauterizada em relação ao correto, àquilo que é justo, àquilo que de facto deve ser feito. É aquilo que eu chamo a cultura da empresa. Cada empresa tem uma determinada cultura, cada empresa tem determinados padrões, cada empresa obriga ou faz com que os seus funcionários, com que os seus empregados sigam aquela linha. E, meus irmãos, quando a cultura dessa empresa é a fraude, é o engano, é a manipulação de dados, naturalmente que os empregados acabam por sentir, digamos, esta corrente forte e ter que ir de algum modo atrás deste jogo, a menos que estejam prontos para perder o seu emprego. É mentira, às vezes, para arranjar desculpas no seio das empresas. E, meus irmãos, sem querer alongar-me aqui, penso que se eu referir o caso BES, Banco Espírito Santo, naturalmente que muitos entendem o que é. Durante anos, mais de um século, uma empresa que tinha naturalmente a sua estatura, o seu perfil, que ultimamente começou a ter alguns problemas que foram transparecendo e que depois vieram dizer-nos que era sólido, que estava tudo bem e de um momento para o outro, num fim de semana, estourou. A cultura do engano, a cultura do mascaramento, a cultura da maquilhagem estava lá.
E, meus irmãos, não está apenas naquele banco, está em muitas outras empresas. E nós acabamos por sofrer as consequências muitas vezes disto, mas também aqueles que estão a trabalhar nessas empresas ou em outras que ainda não rebentaram. Às vezes podem sentir-se obrigados a entrar na onda, a ter que de algum modo adotar essa postura, essa cultura da empresa, com tudo aquilo que isso naturalmente possa trazer mais tarde. Mas também, meus irmãos, não é apenas o ambiente familiar, não é apenas o ambiente empresarial, é também o ambiente da igreja. E quando chega aqui, naturalmente, que eu me sinto muito mais e me preocupo muito mais. E isso tem a ver quando costumes da igreja acabam por se tornar doutrina. Quando uma certa forma de pensar a vida acaba por ser tão determinante, mais importante ainda do que a própria doutrina. Meus irmãos, deixem-me ler para vós um texto em Timóteo, 1 Timóteo, no capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1, 2 e 3. E a palavra de Deus, na minha tradução, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada, proibindo o casamento, ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e que conhecem bem a verdade. E poderíamos continuar, mas vejam, é o apóstolo Paulo que aplica esta expressão, consciência cauterizada. Isto é, está tão calejada, está tão dura, que já não é permeável a sensibilidades, a reconhecimentos de que está errada e a necessidade de mudança. E notem aqui particularmente em relação à igreja, aqueles que proíbem o casamento. Casamento que é naturalmente uma ordenança de Deus, ou um mandamento de Deus, mas proíbem o casamento. E como em algumas igrejas, particularmente a Igreja Católica Romana, hoje se debate com a questão do celibato. Proibiu o casamento daqueles que seguem a vida religiosa, quando não há o menor fundamento bíblico. Antes, pelo contrário, em relação a isso, o bispo seja marido de uma só mulher. A Bíblia diz-lo claramente. Mas, meus irmãos, outros aspectos, sem nós darmos conta que podem entrar na vida da igreja e nós, daquilo que são costumes, daquilo que são situações pontuais, circunstanciais, fazer disso uma regra que até seja mais importante, ou pelo menos ao mesmo nível de uma doutrina bíblica. Ao pensar, digamos, nestes textos e naquilo que poderia ser, veio à minha mente uma conversa que eu uma vez tive com um senhor que não queria saber mais de igrejas, que estava completamente revoltado com igrejas, e então fomos falando e ele disse, sabe, eu fui testemunha de Jeová, os meus pais foram testemunhas de Jeová e desde pequenino que eu acabei por ter que ir à igreja sempre vestido com fatinho e gravata. Essa era uma forma de estar. Ninguém podia apresentar-se de outro modo. Este é um costume que pode ser bonito, é simpático, pode ter a sua razão de ser, mas crianças de 6, 7, 8, 9 anos terem que vir de fatinho e gravata, andarem na rua ao testemunho de fatinho e gravata, é de facto uma imposição que um determinado grupo religioso faz, mas que depois mexe, porque à medida que vão conhecendo a Escritura, veem que não há base bíblica para isso. E como isto acaba por, às vezes, provocar um sentimento de culpa nesses adolescentes, nesses jovens que depois não se revêem nisso, mas sentiram essa imposição da parte dos pais da igreja. Meus irmãos, nós sempre temos que pensar se aquilo que nós fazemos, aquilo que é a nossa prática como igreja, assenta realmente em princípios bíblicos ou são meras ideias nossas. Um outro aspecto ainda que mexe naturalmente com esta questão de causas tem a ver com a influência demoníaca. E, meus irmãos, pensem naquilo que eu vou dizer.
tudo aquilo que Deus tem dado para o nosso bem, Satanás tem distorcido. Tudo aquilo que Deus tem dado, ele tem distorcido para causar divisão, para causar briga, para causar destruição. Eu vou mencionar apenas alguns exemplos. O diabo tem distorcido a verdade em mentira. Aquilo que é verdade, à luz da palavra de Deus, o diabo torce. E isto já vem desde o jardim do Éden e continua. O diabo é o pai da mentira. Ele distorce a verdade com a mentira. E os irmãos sabem que a questão da mentira é, de facto, uma coisa terrível. Porque a Escritura até diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Por causa da mentira, o homem tem caído e o homem tem iludido, tem enganado e causado tanto mal. A mentira, que é, de facto, um elemento destruidor de relações familiares, eclesiásticas, tudo mais. O diabo tem também pervertido, tem distorcido a integridade em hipocrisia e desonestidade. Tem também distorcido a fidelidade em adultério. Tem até, a nível de igreja, distorcido o uso dos dons em orgulho espiritual. Alguém que tem um dom. E cada crente há de ter pelo menos um dom. Mas quando nós usamos esse dom de uma forma distorcida para o orgulho pessoal, para a nossa própria vaidade, naturalmente que isso é aí uma ação manipulativa do diabo. Porque os dons são para serviço dos senhores. E nós temos que ter esse cuidado de não estarmos até pensando que fazemos o bem, até pensando que estamos a servir, e na verdade não estamos, porque de algum modo o diabo está lá por trás. Uma ferramenta poderosa que o diabo usa é a acusação. A acusação. O diabo acusa-nos de dia e de noite. Gostaria só de considerar um texto muito breve, em Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. E a palavra de Deus diz assim: Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. O irmão sabe que hoje já o diabo acusou, já apontou o dedo para si. Diante de Deus já disse: olha, vê o que ele fez. E o diabo fez isso e está claramente retratado no livro de Jó. E Satanás foi diante da presença de Deus e disse: tira-lhe tudo aquilo que ele tem e verás como ele se volta contra ti. Deus permitiu até um certo ponto. Mas o diabo acusou. O diabo é acusador. E ele acusa, fazendo-nos sentir mal, em termos genéricos. Nunca acusa em situações muito pontuais e concretas. Satanás gosta de enredar, gosta de meter várias coisas no mesmo saco. Ao invés disso, o Espírito Santo, quando trabalha na nossa consciência, ele faz-nos sentir aquilo que está errado e tão somente isso. A grande diferença entre a ação espiritual do diabo e do Espírito Santo na nossa vida é que o diabo procura fazer-nos tropeçar, enreda-nos aqui com uma série de coisas, procura, de certo modo, pôr-nos uns contra os outros, vai pela rama, pelo geral, enquanto que o Espírito Santo toca direitinho lá na ferida, no ponto, naquilo que nós fizemos de errado. Tão somente aquilo. Porque aquilo que nós fizemos certo, aquilo que está bem em nós, o Espírito Santo não precisa de nos tocar, de apontar para nós mudarmos. Mas o diabo gosta de embrulhar várias coisas e fazer-nos sentir tão mal que nós acabamos por nos ir afastando, acabamos por nos ir distanciando. Ele acusa, de facto, a nossa consciência de uma forma que muitas vezes é totalmente infundada.
E, meus irmãos, quais são os resultados da culpa não resolvida? Eu vou procurar terminar em 4 ou 5 minutos, porque depois iremos ter a participação na ceia. Mas resultados da culpa não resolvida. Normalmente as pessoas que carregam culpa sentem-se ansiosas. Há uma ansiedade, porque há aquele sentimento de que falhou, aquele sentimento de que não fez bem, aquele sentimento de que não está bem com alguma outra pessoa. E isso carrega, e é um peso, e causa, naturalmente, depressão, causa algum sofrimento. Às vezes até se manifesta fisicamente através de dores de cabeça, de uma certa de calores, de uma certa angústia. Porque há ali, de facto, uma culpa que não foi resolvida. E, meus irmãos, uma das outras consequências ou resultados disso é que há um afastamento, há um isolamento. Quando uma pessoa se sente culpada, quer tenha havido razão ou não, porque às vezes as pessoas sentem-se culpadas e, na verdade, não tiveram culpa. Mas os outros à volta fazem sentir-se culpadas por alguma coisa. E acusam, e apontam, mas sem, na verdade, ser. Os meus irmãos, é nessa altura que nós precisamos muito da ação do Espírito Santo para fazer o raio-x, para nos ajudar a compreender aquilo que nós realmente fizemos. E desse modo perceber diante do Senhor, porque Ele é o nosso juiz. O que é que eu fiz de errado? Porquê é que aconteceu isto? Aonde é que isto me está a levar? Que isolamento, que afastamento isto está a provocar? Meus irmãos, eu disse a semana passada e volto a repetir, não há pecado que Deus não possa perdoar, a não ser a blasfémia contra o Espírito Santo. E qualquer coisa que nós fizemos, que fomos culpados ou que simplesmente nos sentimos culpados, até sem ter sido causadores, nós devemos colocar isso nas mãos de Deus. E deixar que Deus, de facto, trabalhe em nós, que limpe, que nos purifique, que resolva tudo aquilo que é preciso resolver. De tal modo que aquilo que primeiramente nos afasta de Deus. Os irmãos lembram-se, os que estavam aqui o domingo passado, lembram-se de eu ter usado o Salmo 51 e o Salmo 32, quando Davi expressa o seu sentir. Ele pecou e para cobrir um pecado ele arranjou outro. Mas como quando ele confessou o seu pecado, sentiu o bálsamo da parte de Deus, sentiu o toque de Deus, que o purificou, que o limpou. E, meus irmãos, há uma coisa tremenda que nós encontramos na Escritura também, que está em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 9. Se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda a injustiça. Se eu confessar o meu pecado a Deus, isso não é tão difícil. O difícil muitas vezes é confessarmos o nosso pecado uns aos outros, sobretudo àqueles a quem ofendemos ou àqueles que nos ofenderam. E sermos capazes de superar e resolver isso. Mas quando nós conseguimos também ultrapassar essa fase e vencer essa fase, meus irmãos, sentimos um tremendo alívio. Aquele sentimento de culpa que quase que nos esmagava, desaparece, é retirado. Porque, e esse texto eu vou referir mais daqui a pouco, em Isaías 53, ele levou sobre si as nossas transgressões. Meus irmãos, este isolamento acaba às vezes por fazer com que a pessoa que tem um sentimento de culpa ainda se separe mais e, em vez de ter ajuda, em vez de conseguir resolver essa sua culpa, seja ela causada por aquilo que foi, acaba por ficar muito fechada sobre si e às vezes encontrar mecanismos de defesa. Eu vou só mencionar ali, muito brevemente, apontar ali 6 mecanismos de defesa. Um é a regressão, e esta regressão é voltar a ter um comportamento como tinha quando era criança. Os irmãos já deram conta de que às vezes algumas pessoas, à medida que vão para mais velhos, começam a portar-se como crianças. E começam a viver os problemas da infância com muito mais
acuidade. Começam a sentir que aquilo que foram como criança, aquilo a que foram sujeitos como criança, parece que está a voltar e a ter esse comportamento. É o chamado, é a regressão, é de certo modo a pessoa refugiar-se aí. Um outro é a substituição, ou seja, acaba por ser substituir aquilo que nós fizemos, descarregando a nossa frustração em outra pessoa. Em vez de resolvermos, nós descarregamos noutro. Isto acontece muitas vezes quando o ambiente empresarial ou lá fora é tão pesado, tão difícil, que a pessoa sente que aquilo está a esmagar e quando chega à casa, se é a esposa que aparece, é a esposa que leva com a carga. Se são os filhos que levam, porque há uma necessidade de descarregar. É o mecanismo da substituição. Eu descarrego naquele que está mais próximo, que eu amo, que às vezes não tem culpa nenhuma, aquilo que eu recebi, que ando aqui, digamos, amargurado, que outro me fez. Tem um outro que é o da sublimação. E a sublimação é, de facto, direcionar uma emoção negativa ou frustrada numa direção positiva. Por exemplo, quando alguém se volta para os desportos e descarrega no desporto aquilo que são as suas frustrações, que são as suas ansiedades, que são as suas culpas, aquilo que, às vezes, os irmãos sabem, eu já tenho visto, alguns que vão para o ginásio e têm aquele saco de pancada, em que estão ali. Então, aquele saco de pancada é aquele irmão, é o pai, é a mãe, é o filho, é o patrão, e então descarrega ali. Aquele saco de pancada é para aliviar-se, digamos, tudo isso. É a sublimação, eu descarrego para ali. Tem também a fantasia. E alguns acabam por viver ou criar um mundo imaginário. Um mundo imaginário de pessoas, um mundo imaginário de situações, para como que viver numa outra realidade. Aquela realidade em questão é tão pesada, tão dura, que por alguns momentos saem dela e entram numa outra realidade imaginária. E aí tem um conjunto de pessoas, tem as novelas, tem um conjunto de situações e que como que criam e vivem praticamente num mundo à parte. Tem também, meus irmãos, a hipocrisia. Eu não me dou com o irmão Américo. Tive uma disputa com ele. Há aqui alguma coisa que é um sentimento que nos amargura, mas eu vou ter com ele e dizer, irmão Américo, hoje o irmão está tão bonito, ou hoje está tão simpático. Mas isso são palavras da boca para fora, porque cá dentro, o irmão Américo, para mim, é pessoa que eu odeio, que não posso ver, mas quando passo por ele e, sobretudo, na presença de outros, eu não posso deixar transparecer isso. Então eu ponho uma capa de hipocrisia, mas o problema continua a estar lá. Mas é a forma de eu não ter mais conflitos, mas não resolve o problema. Finalmente, meus irmãos, a projeção. Projeção que, de certo modo, tudo aquilo que são os nossos pensamentos, aquilo que são as nossas dores, nós projetamos para outra pessoa. As nossas emoções acabam por, de algum modo, serem transferidas para uma outra pessoa. Meus irmãos, pergunto, algum de nós está com algum sentimento de culpa? Alguma coisa que nos perturba? Alguma coisa que alguém fez ou disse que acaba por ser pesado para nós? Precisamos de resolver. Seja aquilo que for, uma coisa eu sei e quero partilhar de novo com os irmãos. Jesus já levou na cruz tudo isso. E nós vamos fazer a transição para a ceia do Senhor. Eu gostaria de ler, enquanto na nossa mente alguma coisa daquilo que eu disse possa ter avivado, possa ter trazido bem claro algum sentimento de culpa. Vamos colocar isso nas mãos do Senhor. Em Isaías 53, verso 4,
Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E nós o reputámos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andámos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro e como uma ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado. E quem dentre da sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do seu povo, e deram-lhe a sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, porque prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei o seu quinhão com os grandes, e com os poderosos repartirá ele o seu despojo, porque derramou a sua alma até à morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Meus irmãos, é por causa disso que Jesus fez, que nós estamos aqui. Qualquer que tenha sido a nossa culpa, Ele já a levou. Qualquer que seja aquilo que nós fazemos hoje que desagrada aos senhores, Ele está pronto a retirar-se. Alguma coisa que nós fizemos, o Senhor diz, eu já morri na cruz do Calvário por isso. E de novo volto a lembrar-se, 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda a injustiça e iniquidade.